Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Liderando Juventude. Eu me chamo Diego Rodrigues, sou líder geral de adolescentes da Assembleia de Deus de Cordovil e hoje eu vim aqui para falar um pouco a respeito de uma série que nós iniciamos sobre jovens da Bíblia. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito do jovem Timóteo. Você sabe que Timóteo foi um jovem ao qual o Senhor escolheu para uma grande obra. Você sabe também que o apóstolo Paulo foi o mentor do jovem Timóteo e também o mesmo que enviou Timóteo para liderar uma igreja em Éfeso. Então eu separei para vocês aqui 12 conselhos que contém na carta ao Timóteo, nas duas epístolas que Paulo escreveu a Timóteo, que servem para Timóteo e que serviram para Timóteo e que servem para você, que é um jovem, que tem uma disponibilidade de fazer a obra de Deus, de se voluntariar em servir ao Senhor, você que é um jovem que prega, que canta, que lidera, um jovem que é músico, ouça esses conselhos e eu tenho certeza que Deus vai edificar e vai falar com você, tá bom? Primeiro conselho, não duvide da sua capacidade. Timóteo era um jovem que tinha uma capacidade muito grande. Foi por essa razão que o apóstolo Paulo bateu o olho em Timóteo e trouxe ele para fazer a obra do Senhor. Então, não se diminua. Você tem uma capacidade, com certeza Deus irá fazer essa capacidade crescer dentro de você e com certeza, assim como Paulo achou Timóteo, também existirão Paulos que procurarão você para dar o primeiro passo na obra do Senhor. Segundo conselho de Paulo, cuide bem da sua família. Aqui já é uma lição para o jovem Timóteo, que é um pastor local, se assim podemos dizer, ao qual Paulo inicia dizendo para Timóteo: Timóteo, você vai cuidar de outras pessoas, mas nunca se esqueça de cuidar muito bem da sua família. Então você que é jovem, que está fazendo a obra do Senhor, você que é jovem, que está me assistindo, por favor, entenda isso. Você sempre pode servir ao Senhor para a família de outras pessoas. Por mais que seja o corpo de Cristo, são outras famílias também. Mas nunca esqueça de servir a sua família, a sua casa, seja seus pais, seja sua esposa, seu esposo, quando vocês casarem, sejam seus filhos, mas nunca deixe de servir primeiro a sua família. Então, o segundo conselho é: cuide bem de sua família. Esse versículo é 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus, sobretudo dos que vivem com ele, este renegou a fé e é pior que um infiel. Terceiro conselho de Paulo a Timóteo: contente-se com o essencial. Paulo está dizendo a Timóteo para que, no meio da sua jornada liderando a igreja em Éfeso, Timóteo venha a entender que aquilo que ele tem é suficiente para ele fazer. Aquilo que é chegado até as suas mãos é suficiente para ele exercer aquilo que Deus chamou ele. Muitas vezes nas nossas vidas, nós queremos que Deus nos dê muitas coisas, nós almejamos muitas coisas e às vezes esquecemos de entender e agradecer pelaquilo que Ele já tem dado, pelaquilo que já é suficiente para chegarmos até aqui. Então, se contente com aquilo que você já tem. Pode buscar mais coisas na sua vida, mas nunca deixe de agradecer a Deus pelo que você já tem, pelo que você já é, pelo que Ele já tem te dado. Quarto conselho, evite discussões bobas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Lembra-te de tudo isto, atestando diante de Deus que é preciso evitar as discussões de palavras que de nada servem, a não ser para perder os que as ouvem. Paulo está dizendo para Timóteo que as contendas trazem escândalos. Então o conselho de Paulo para Timóteo é: foge dessas contendas, foge dessas discussões bobas, sai do meio dessas pessoas que vivem vivendo a vida de outras pessoas. Então não esteja do lado de pessoas que falam mal de outras pessoas. Quando você estiver próximo a algum jovem, alguma pessoa que tenta denegrir a imagem de outra pessoa ou está fazendo um comentário que não agrada a Deus, que irá deturbar a palavra de Deus, que irá trazer escândalo para aqueles que não são crentes ou os novos na fé, fuja disso, corra disso, porque é o conselho que Paulo tem a Timóteo. Quinto conselho, não fale
palavrões. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Evita o palavreado vão e profano. Os que praticam progredirão sempre mais na impiedade. Então, muito cuidado, jovem, com aquilo que sai da tua boca, porque tem um poder, você sabe muito bem, a palavra tem poder. Um jovem santo não fala palavrão, um jovem santo tem conduta naquilo que ele fala, naquilo que ele ouve e naquilo que ele transmite através da sua fala. Então, mais um conselho de Paulo a Timóteo: não fale coisas que não vão te edificar em Deus. 6º conselho: seja intenso, mas com equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 22. Foge das paixões da juventude. Busca a justiça, a fé, o amor, a paz em união com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Então eu quero dizer para você, jovem que está me assistindo, se você tem o desejo de fluir na palavra de Deus, de fluir na presença de Deus, exercendo para Deus e para a sua igreja algo que venha realmente ser o nome de Deus glorificado, eu preciso lhe dizer que você precisa ser intenso, você precisa se entregar a Deus, você precisa respirar a obra do Senhor, você precisa dividir esse tempo de escola, de curso, de faculdade, mas nunca deixe de ser intenso naquilo que o Senhor confiou às tuas mãos, no talento que Deus deu a você. Mas com essa intensidade, seja sempre equilibrado, para você não perder o primeiro amor, para você não perder a reverência diante de Deus, para você não perder a obediência aos seus líderes e para que você entenda que por mais que você sirva, você continua sendo ovelha, você continua sendo dependente de Deus. Então tenha cuidado, seja intenso, mas tenha equilíbrio. 7º conselho: não tenha vergonha de ser cristão. Eu sei que é muito difícil para a idade de jovem, de adolescente, aquela questão de escola, faculdade, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente percebe que há uma grande opressão contra o cristianismo dentro das escolas, dentro da faculdade, dentro do ensino. Mas eu quero dizer, não tenha vergonha daquilo que Deus fez você ser. Você é um cristão, você é uma cristã chamada por Deus com um único propósito de ser um multiplicador da graça de Cristo por intermédio da sua vida. Então não tenha vergonha, aonde você for, o que você fizer, faça sempre honrando a Deus e Ele vai te honrar. E se por acaso você passar alguma coisa por conta dessa tua fidelidade a Deus, pode ter certeza que existe um propósito debaixo do céu para todas as coisas e o nome de Deus será glorificado na tua vida. 8º conselho: seja constante na fé e leia a Bíblia. Isso aqui é um conselho que Paulo dá a Timóteo para que ele manifeste a fé dele, mas para que Timóteo nunca deixe de estar com a palavra de Deus no seu coração. E esse é um conselho também que nós podemos aplicar aqui para a sua vida. Por mais que você não seja um pregador, isso não significa que você não tem que conhecer a palavra de Deus. A Bíblia, ela não foi feita para somente expor, mas para viver. Então, antes de eu dar para alguém, eu preciso ter o que a palavra de Deus diz aqui dentro de mim. Então, seja alguém apaixonado pela palavra de Deus. Seja alguém que pratica a palavra de Deus. Seja alguém que pesquise não somente para pregar, mas também para entender os propósitos de Deus na sua vida, para que você viva e tenha uma vida, como Jesus disse, uma vida em abundância. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, continua firme no que aprendeste e aceitastes como certo, sabendo de quem o aprendeste e que desde criança conhece as Sagradas Escrituras. Elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela confirma no teu coração o propósito da cruz. 9º conselho: respeite os outros mesmo que estejam errados. Aqui Paulo ele fala em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1, Paulo dá um conselho a Timóteo quando Timóteo for se tratar com a igreja, quando Timóteo for falar com a igreja. No meio do corpo de Cristo, na igreja de Éfeso, existem jovens, existem adolescentes, mas também existem anciãos.
Existem homens e mulheres que têm o dobro, talvez, da idade de Timóteo. Outros que têm idade para ser pai de Timóteo, mãe de Timóteo. Então, o conselho que Paulo dá a Timóteo é, quando você for falar com eles, tenha respeito, tenha cuidado, tenha um sentimento de que quando você for falar com os com menos idade que você, fale como um irmão fala com o outro. Mas quando você, Timóteo, falar com aqueles que têm mais idade que você, não fale como o pastor Timóteo, fale como filho Timóteo, fale como um filho fala aos pais, e eles certamente te ouvirão, pela dependência que você tem em Deus, mas também pela humildade. Então, nunca despreze aqueles que já caminharam um pouco mais que você dentro da casa de Deus. São eles que fundamentaram o caminho para que você viesse estar hoje nessa igreja. Alguém certamente plantou ela, alguém certamente gerou ela. Por intermédio de Deus, alguém cavou esse poço para que você hoje bebesse dessa água. Então tenha esse entendimento. 10º conselho, ore pelo governo. Hoje nós estamos enfrentando um grande período obscuro no governo do nosso país. E eu não estou aqui para falar de direita ou de esquerda, mas para dizer para você que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, se estamos nessa situação, primeiro é porque Deus permitiu. Segundo, porque nós estamos orando e talvez a nossa oração não seja conforme Deus quer que nós venhamos orar. Então, não que nós não venhamos inclinar o nosso desejo nas nossas orações pelo governo do nosso Brasil, mas que nós venhamos interceder em Deus para que Ele coloque pessoas que estejam debaixo da vontade dEle e para o bem da família. 11º conselho, penúltimo conselho, zele por seu comportamento na igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, é preciso que saibais como comportar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. O que faz um jovem amadurecer na obra de Deus é o seu comportamento. É através da obra de Deus, das lutas, dos trabalhos, do Espírito Santo, que esse jovem vai amadurecendo. E não tem maior exemplo de um jovem maduro do que o seu comportamento mediante aos seus irmãos. Então, você que é jovem que está me assistindo, você precisa se atentar com o seu comportamento, porque existem outros que lhe observam. Existe uma nuvem de testemunha que está nos observando. E os jovens são a referência de uma igreja que está crescendo, de um futuro no presente que está avançando. Por último, não menos importante, Paulo diz a Timóteo, busque a pureza. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, só a parte C. Conserva-te puro. Não adianta você pregar a palavra de Deus, cantar, louvar ao Senhor, se junto com esses talentos não houver a pureza, não houver a conservação da santidade. Hoje uma gama de jovens estão caminhando para um declínio espiritual, porque na cabeça deles entenderam que é possível servir a igreja sem uma vida de santidade. E eu quero dizer para você que está me assistindo, não caia por esse lado, não caia por esse declínio. A santidade é um padrão inegociável de Deus. Deus ele é obrigado a matar pessoas na palavra de Deus por conta dos seus princípios. Então, caminhe com Deus, mas nunca deixe de buscar a santidade. Jejue, ore, leitura da palavra de Deus deve ser uma prática na sua vida. O temor para que você venha estar em comum acordo com Deus. Lembra daquelas virgens? 5 eram prudentes, que tinham azeite, e 5 eram loucas, que estavam em uma festa, aguardando o noivo, vestidas de noivas, mas não tinham o azeite. Então, não seja surpreendido por Deus, jovem. Por mais que você tenha um talento, esse talento precisa estar baseado
na palavra de Deus e no padrão que Paulo passa a Timóteo. Conserva-te puro. Bem, eu espero que esses 12 conselhos sirvam para a sua vida. Se você quiser acompanhar esses conselhos, nós estamos postando no Instagram. Eu vou deixar por aí na tela o Instagram do Liderando Juventude. E se você acredita que isso pode ter falado com você e que pode servir para outra pessoa, comenta aí, deixa um comentário, compartilha com outras pessoas. Não deixe de deixar um like, porque nós vamos começar a fazer outros vídeos para que outras pessoas possam ser alcançadas. Nosso conteúdo aqui é voltado para líderes de jovens, líderes de adolescentes e toda a juventude. Deus abençoe você, fique na paz e em nome de Jesus, você é mais do que vencedor. Fica na paz.